Amém, irmãos. Paz do Senhor. É uma alegria poder estar aqui nessa terça-feira. Coincidentemente também lá na igreja também é culto de oração, né? Propósito de oração. Nós estamos lá no propósito 30 dias de oração pela Coreia do Norte. Também, né? Nos colocamos aí nesse propósito. E quando o Luiz me ligou, se eu poderia vir, não tem como dizer não para o Luiz, né? Então, eis aí o teu conservo, né? Irmãos, a gente está vivendo um tempo assim meio estranho, né? A gente fica assolado aí, a nossa vida muitas vezes é ficar preso no jornal, a internet, né? Você já olhou o Facebook? Como vem má notícia no Facebook? Só vem problemas, né? É má notícia do governo, é má notícia contra o governo, é má notícia a favor do governo, é má notícia da cá, má notícia de lá, má notícia dos irmãos da igreja, é má notícia de ministério. E nós estamos vivendo uma época que o pessoal chama modernamente de fake news. Mas no meu tempo era fofoca mesmo, né? Era intriga, era calúnia, era difamação, né? Então quando vem essas notícias, e essas notícias você sabe que ela não tem muito fundamento, você fica até nervoso, você fica meio, né, até bravo. Mas você fala, bom, eu sei que essa notícia não é verdade. Mas a questão é, e quando a notícia é verdadeira? O que é pior? E quando a notícia é ruim? E pior ainda, e quando a notícia ruim vem da parte de Deus? Como fazer? Queria que você abrisse a tua Bíblia em Isaías 38. Isaías 38, uma palavra num propósito mesmo que a igreja está em oração, de um rei muito conceituado, que como todos os seres humanos cometeu suas falhas, mas ele recebeu uma má notícia. E a forma, e aqui que eu queria compartilhar com os queridos irmãos, é a forma como ele reage diante da má notícia, da péssima notícia, que vem para ele inesperadamente. Inesperadamente. Diz assim a palavra de Deus em Isaías 38. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, e a ti a esta cidade defenderei esta cidade. Ser-te-á isto da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou: eis que farei retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Assim retrocedeu o sol os 10 graus que já havia declinado. Amém. E aqui está uma situação surpreendente, de um homem que tinha vida diante de Deus, de um homem a quem Deus tinha estima, de um rei que, não sendo perfeito, mas ele tinha no seu coração o temor a Deus. E é impressionante que como vem más notícias muitas vezes para pessoas que amam a Deus. Ontem eu estava lendo uma notícia que me deixou triste. Quem conhece aqui o pastor Jeremias Pereira da Oitava de Belo Horizonte, um homem de Deus, uma pessoa amabilíssima, um servo dedicado. E ontem ele postou no Facebook que ele vai passar por cirurgia
por câncer na próstata. Ele está com um tumor ruim na próstata. E eu confesso que aquilo entristeceu meu coração. Tive com ele não faz muito tempo, que ele esteve em São Vicente, tive em outros congressos. E é um homem que para mim é uma referência, assim, na forma de pregar. E mais do que isso, no carinho com que ele trata todas as pessoas, ainda que ele não conheça profundamente como a mim. Mas que pouco tempo que nós tivemos em contato, ele foi muito carinhoso, como se tivesse um conhecimento de muitos anos. E às vezes a gente acha, diante de uma teologia que prega, sou mais do que vencedor, você vai vencer tudo, nenhum mal chegará à tua tenda, esse negócio todo. De repente vem sobre muitas pessoas e más notícias, e as pessoas começam a se perguntar em que ponto foi que eu errei. Onde está o meu pecado? Essa, na verdade, é a doutrina dos amigos, né, de Jó, que alegavam que um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem Deus, não passa por isso. E que se está acontecendo uma coisa ruim, é porque em algum momento errou contra Deus, né? E não é assim que acontece. O sol está sobre a cabeça dos ímpios, o sol está sobre a cabeça dos justos. Nós estamos suscetíveis a tudo aquilo que acontece. A diferença é que nós temos Deus que pode nos livrar desses infortúnios. Sempre que nós escutamos falar de dificuldades, nós lembramos dos jovens na fornalha, né? Que eles foram lançados na fornalha de fogo ardente do rei Nabucodonosor, e lá dentro eles foram libertos. Então há quem diga até, escutei até falar, que ele pode não te livrar da fornalha, mas ele te livra na fornalha, né? Mas às vezes não. A nossa vida está na mão do Senhor. Nós cantamos aqui que nós entregamos tudo a Deus, nós entregamos nossa vida, nossa sorte. Nós amamos o Senhor. Obviamente que nenhum de nós, né? Até escutei um pastor falar isso, que todo mundo quer o céu, mas não precisa ser agora, né? Todo mundo quer, mas não precisa ser agora, não tenho pressa. Eu quero ir, mas deixa eu resolver algumas coisas aqui, deixa eu acertar algumas coisas. Todo mundo quer o céu. E aqui está Ezequias diante de uma notícia ruim, né? E como Ezequias venceu esta notícia ruim, e o pior, vindo da parte de Deus, como ele venceu ao ponto de mover o coração de Deus através do seu clamor, para que aquela sorte de Deus fosse mudada, para que aquela decisão de Deus fosse alterada. Eu podia entrar por outro campo, porque na verdade este momento em que Deus chama Ezequias, Deus chama ele para o melhor momento, no melhor momento da sua vida. Depois os anos que se somam à vida de Ezequias, se tornam uns anos de muita luta, muito conflito, muito. Então, tipo assim, era melhor ter ido quando Deus falou. Mas ele orou e Deus atendeu. Mas eu não quero entrar nesse caminho. Eu quero entrar pelo caminho de que forma ele venceu esse desafio diante de uma notícia ruim. E a pergunta que eu faço é: qual tem sido, meu irmão e minha irmã, na sua vida, na sua família, não sei, sua vida profissional, o seu grande desafio? Qual tem sido? Qual tem sido o grande problema que está diante de você? Que tem tirado o teu sono? Que tem até, não digo te deixado atribulado, mas tem tentado roubar a tua paz. E muitas vezes absorve até tuas noites de sono. Quem era Ezequias? Ezequias era um servo de Deus, um rei de Judá. E como todos os homens, né, ele enfrentou desafios. Ele teve seus abacaxis, ele teve seus pepinos para descascar, como todo ser humano, principalmente ele sendo rei, né? E o maior de todos que ele enfrenta foi esse. Um dia Ezequias recebeu a notícia que ele estava enfermo e ele ia morrer. E Deus manda avisá-lo e diz assim para ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem. É que ele está dizendo assim: olha, já começa a levantar o teu sucessor, já começa a pensar em distribuir herança, já começa a organizar as coisas, para que você vai partir e deixar tudo em ordem. Muitas pessoas, irmãos, aconteceu isso com o meu irmão. O meu irmão partiu e deixou algumas coisas por resolver, porque quando ele adoeceu, ele não tinha condições de resolver. E é muito ruim. Então eu quero aqui, nesse parênteses, dizer aos homens, né, e até mesmo às mulheres, que tenham tudo preparado em conjunto com a sua esposa.
Porque depois que se parte, o problema fica muito maior se as coisas não estiver devidamente encaminhada, com parceria, sabendo de que é tudo. Por exemplo, o meu irmão, não, minha cunhada não tinha a senha da conta bancária. E ele fazia hemodiálise. E como é que ele sai? Ele não podia sair do hospital, como é que ele sai para receber? As contas tudo acumulando. E não tinha como. Aqui eu abro um parênteses da mensagem para dar este conselho. E a pergunta por maior que seja o teu problema, será que é um problema tão grande como esse que Ezequias acabou de receber da parte de Deus? Olha, você está doente, porque quem fica doente sempre espera que Deus vai curar. E aí vem o profeta, surge uma esperança, o profeta chegou, aleluia, ele já deve começar a falar em mistério, o manto começou a descer, Deus mandou a salvação, e Deus chega com a notícia e fala, amigão, seguinte, já era, você vai embora. Na hora que ele recebe essa notícia, quantas coisas não vêm na sua cabeça? Quantas coisas não vêm diante de si? E a pergunta é, quem disse que nós vamos nos recuperar dessas situações? Quem garante? Eu não quero ser um fatalista, mas quem disse? Nós temos que estar prontos para o Senhor a qualquer momento, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos nos preparando para o dia da partida, não para ficar. Nós estamos nos preparando para a eternidade, e a eternidade pode nos alcançar ainda hoje. A eternidade pode nos alcançar amanhã. Eu até escutei dizer que nós já estamos vivendo a eternidade, né? Eu estou com 58 anos já vivendo a eternidade, porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não morre, mas passa para a vida. Aleluia. Então, quando está diante dessa situação, o que você diz para você mesmo? Quando a situação está difícil, né? Quando a situação está complicada. Às vezes a gente fala assim, em situações difíceis, o que eu faço? De que maneira que eu vou agir? Porque tem situações que a gente se sente impotente. Não sei se você já passou por isso. Eu já passei. Há situações que vêm sobre nós que a gente se sente impotente. Na prática, a gente sabe aconselhar todo mundo. Mas quando somos nós que estamos vivendo, parece que a coisa toma outra conotação, porque tem o nosso coração, tem a nossa emoção, tem o envolvimento emocional do que está à nossa volta, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Ainda que às vezes nos fuja a esperança, as coisas podem mudar. Não importa quão difícil esteja a circunstância, Deus pode mudar essa situação. E é por isso que nós oramos. É por isso que quando nós estamos enfermos, muitas vezes nós pedimos oração a Deus. É por isso que às vezes você liga para o teu pastor e fala, pastor, ora por mim, porque eu estou passando por um conflito. Você liga para um irmão da igreja e fala, irmão, ora por mim. Né? Porque sabe, você está aqui trazendo o seu propósito de oração, sua dificuldade. Eu quero encorajar você a não desistir de orar. Porque a única maneira de ter as soluções dos problemas, dos dilemas, é através da oração. Oração é falar com Deus, nós sabemos muito bem disso. Oração é o remédio para todas as nossas angústias e amargura. Às vezes, quando a gente está tão desesperado, cara, a gente entra num canto, ora, chora, 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 e às vezes não fala uma só palavra. Aí você sai dali, você sente que algo já começou a mudar. Não é na circunstância, é dentro de você. Ou seja, a maneira como você vê a situação que se levanta diante de você. E eu quero até ir mais longe. Na situação de Ezequias, foi Deus quem disse para ele que ele não ia se recuperar. Você vai morrer, Ezequias. Deus pronunciando essa palavra, é como se não tem mais alternativa. Vou recorrer a quem? Se o próprio Deus disse disse a Ezequias que ia morrer, ele vai recorrer a quem? Salmo 103, verso 13. Diz assim, o Senhor se compadece daqueles que o temem. O Senhor se compadece daqueles que o temem. Aleluia.
Foi por isso que Ezequias conseguiu mudar a sua história. Na verdade, eu posso até dizer que ele convenceu Deus a uma alteração nos planos. Ele muda a direção que Deus tinha dado para ele. Agora, que lição que nós temos aqui de Ezequias? Eu queria compartilhar com você. Olha no verso 2, o que diz. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Queridos irmãos, a notícia veio do profeta de Deus. Ele estava deitado na cama. E na hora que o profeta Isaías dá uma notícia para ele, ele vira de lado e foi buscar a Deus. Acaba de receber uma notícia desagradável, bastante séria, mas ele teve a atitude correta. E a atitude correta foi orar ao Senhor. Se quando a gente recebe más notícias, irmãos, nós perdemos a cabeça, a gente fica sem esperança. Ao receber aquela má notícia, Ezequias não teve outra coisa a ser feita. Mas ele virou para o lado. Sabe, essa atitude de virar o rosto para a parede, é uma atitude de, como se ele dissesse, eu não estou esperando nada dos homens mais. Eu não espero nada do profeta. Eu não espero nada de homens mais. Eu só espero de Deus. Quando ele vira para a parede, é como se ele se isolasse do que está do outro lado. E ele se voltasse tão somente para Deus. Você está me entendendo? Eu não quero chegar, não. Ele tão somente se volta para Deus. Porque ele sabia, e ele esperava, que Deus pudesse ser movido pela sua oração. Por quê? Porque ele confiava. Ezequias confiava no poder da oração. No poder da oração. Oração pode mudar as coisas, meus irmãos. Oração muda tudo. Oração muda até mesmo a natureza. Os efeitos da natureza. Oração muda a família. Oração muda a situação de um país. Uma oração de fé fez o sol parar. Oração é poderosa, irmãos. Se a igreja soubesse quanto a oração é poderosa, os nossos cultos mais frequentados seriam os cultos de oração. Todo mundo gosta de culto de celebração. Vem domingo, aquela alegria, aquela festa, celebrar ao Senhor. E está certo, Salmo 100, celebrar com júbilo ao Senhor. Está certo. Mas a oração nos aproxima de Deus. O próprio Senhor Jesus, em seu tempo, entre aspas, livre, que ele não estava em campanha de libertação e cura, ele estava orando. Ele estava buscando, ele era Deus. Ele orava. Na dependência do Espírito Santo, como ele estava, como nós estamos, ele orava a Deus. Uma igreja com poder é uma igreja que ora. A oração muda a sorte de um casamento, a oração muda a sorte de uma família. A oração faz filhos se libertar das drogas, a oração faz marido e mulher se recuperarem, casamentos se recuperarem, sentimentos voltarem. A oração transforma tudo, meu irmão. Há momentos em que a gente gosta de orar em comunhão. Vamos orar aqui junto, irmão, ora por mim, não. Mas há momentos em que eu oro só. Há momentos que sou eu que tenho que estar com Deus. Há momentos que eu tenho que entrar no lugar secreto. E ali no lugar secreto as minhas máscaras caem. Ali fica exposto quem eu sou. Ali eu rasgo meu coração, rasgo a minha alma. Ali não há que mostrar nada para ninguém. Ali é eu e Deus, ainda que não tenha palavras. De longe, o Senhor sabe todos os nossos pensamentos. É no secreto do nosso quarto, no secreto da nossa oração, que Deus está, meu irmão. A palavra de Deus diz que nós devemos fechar a porta e no secreto falar com o Pai. O Pai que vê em secreto nos responderá. Aleluia. E agora Ezequias se vira para o lado, confiando no poder da oração. Ele vira para a parede, como se deixasse de lado tudo que estava do mundo à sua volta, as pessoas, tudo à sua volta,
para se voltar tão somente para Deus. E às vezes isso está faltando para nós. Oramos comunitariamente, oramos com a família, oramos para almoçar, oramos para jantar, para o café da manhã, oramos, mas e aquele tempo em que não há nenhum motivo, mas eu vou buscar a Deus, porque eu quero estar só com Ele. Este é o momento precioso. Temos um problema sério, temos que ser resolvido. Se há uma situação desesperadora na sua casa, na sua saúde, na sua vida, busca Deus em secreto. Ore comunitariamente, ore com a família, ore, mas vá diante de Deus você. Porque ali, sabe, irmãos, quando você está sozinho, é só você mesmo. É você do jeito que você é do jeito que você está. Deus sabe. Queridos irmãos, a oração pode promover mudança, ela é instrumento de poder. Oração é instrumento de poder. Oração é instrumento de poder, irmão. Não para fazer com que a vontade do homem seja feita no céu, mas para fazer com que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, irmãos. A oração transforma a vontade de Deus na mudança aqui na terra. Sempre que há oração, meus queridos irmãos, há manifestação de poder. Há manifestação de poder, nós gostamos, aquele filme que tocou todo mundo, como é que, Quarto de Guerra, né? Da mulher, nossa, já pensou, irmão? Que coisa linda, hein? Quarto de Guerra, eu me emocionei com aquele filme, quem não assistiu, assista, que é fantástico, né? E você entra lá, aquela mulher se fecha num quartinho lá e, né? Quarto de guerra, na oração, e a gente fica, oh aleluia, oh que coisa linda, emocionante, mexe com o coração. Mas eu pergunto, onde é o nosso quarto de guerra? Eu conheço uma pessoa que não tem como orar, porque a casa dela são todos ímpios. O quarto de guerra dela é o banheiro. Quando ela vai para o banheiro, é o quarto de guerra dela, ela se fecha ali, ela ora. Não pode orar nem em voz alta, ela ora. Às vezes é o fundo do quintal, não importa. Às vezes com o lufa-lufa do dia, com a corrida das crianças, com isso, com aquilo, com o corre-corre, nós temos que parar. Para. Se fecha. Fica um tempo. Que recebe uma má notícia que veio da parte de Deus. E mesmo recebido uma notícia ruim que veio da parte de Deus, ele creu que poderia mudar as coisas orando a Deus. Ele acreditava que através da oração, ele podia mudar. Somos pais, somos mães. Quantas decisões nossas nós não voltamos atrás ou mudamos porque os filhos nos procuraram e nós demos mais uma chance ou nós tomamos uma outra atitude. Ora, se nós que somos maus fazemos isso para os nossos filhos, que dirá? O Pai que está no céu, o Pai que é todo bom, é o único bom, aleluia. Irmãos, sabe o que Ezequiel acreditava? Ezequiel acreditava que a oração que ele pudesse fazer podia mudar a ideia de Deus a seu respeito. E é interessante isso, e ousado. E é interessante que os homens de Deus que promovem milagres, ele tem uma qualidade, a qualidade da ousadia. Ousadia para entrar no Santo dos Santos, para falar com Deus. E ao voltar para casa, ele pôs a cabeça no travesseiro, virou de lado e falou com Deus. No sossego do seu leito. Segundo lugar, verso 3. E disse: lembra-te, Senhor, peste, que andei diante de ti com fidelidade. Quando ele foi orar, ele disse: Senhor, lembra, eu sempre fui fiel a ti. Meu, vida sincera diante de Deus é um bom argumento para começar a oração. Não é não? Senhor, eu sempre fui fiel a ti, Senhor.
Ele lança a mão desse argumento, dizendo: lembra-te, Senhor, que eu tenho te servido fielmente. Esse era o argumento dele. Senhor, eu sempre fui fiel, o senhor lembra? O senhor lembra? É engraçado que foi o profeta falar com, que era a voz de Deus, porque o profeta no Antigo Testamento era a voz de Deus. O profeta foi com a notícia de Deus, mas ele não fala com o profeta, fala com Deus para ver se ele me dá uma força, para ver se ele muda de ideia. Não, ele foi direto. Como hoje nós podemos falar direto com o Senhor. Aleluia. Andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, com o coração fiel, inteiro. É isso que ele quis dizer. Senhor, tu conheces meus defeitos, conheces quem eu sou, mas tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu caminhei na fidelidade. Tu sabes que eu derrubei os postes ídolos. Tu sabes tudo que eu fiz, Senhor. Eu fiz uma transformação em teu nome nesta nação. Lembra, Senhor, de mim? Lembra, Senhor? Uma vez eu estava muito angustiado. E eu falei com Deus assim, sabe, irmão, com essa ousadia. Eu falei para ele: Deus, eu larguei tudo, até sucesso profissional, para te servir. Falei para ele: o senhor nunca me pediu, o senhor só me chamou. Mas eu atendi o seu chamado. Eu não posso ficar desse jeito. E ele mudou a história. Ele mudou a história. Sabe o que ele quis dizer? Senhor, eu tenho um compromisso sincero contigo. Apesar de mim, eu tenho um compromisso sincero contigo. Irmãos, a gente precisa parar de fazer orações hipócritas diante de Deus. A gente tem que ser sincero diante do Senhor. Fazer aquelas orações montadas. Não, a gente tem que rasgar o coração e ser sincero. Deus não tem prazer em ouvir orações fingidas, sabe, falsas, querendo mostrar que a gente tem uma fé que na verdade a gente nem tem, que a gente tem uma força que a gente na verdade nem tem, e até mesmo uma confiança que a gente não tem. Irmãos, qual de nós não passou por uma situação de dúvida? Qual de nós não passou por situação de incerteza? Todos nós. E cada vez que essas dúvidas, essa incerteza vem, a gente confia em Deus, Ele nos fortalece, essa dúvida se vai, essa incerteza se vai, trazendo sobre nós uma esperança mais forte, um amor mais dedicado e uma entrega maior, porque Ele se faz presente quando nós somos sinceros diante dEle, irmão. Sincero literalmente quer dizer sem cera, sem maquiagem no rosto, transparente como a gente é, sem máscaras. Sabe, irmãos? Tem muita gente que ama Deus só de fachada, só de estereótipo, só na aparência. Obedece a Deus pela metade. Canta cânticos lindos, mas na hora de ofertar, nega tudo que cantou. Na hora de entregar o dízimo e a oferta, nega tudo que acredita, tudo que diz acreditar. E não é só isso. Fala de amor, e muitas vezes depara com alguém precisando de amor na rua e não dá. Sabe o que a Bíblia diz? No Salmo 31, verso 19. Diz assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem. A bondade de Deus está reservada para aqueles que o amam, irmãos. Para aqueles que o temem. Sabe o que Paulo diz sobre isso? O que o olho não viu, o ouvido não ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2,9. Para aqueles que o obedecem. Quando Ezequias orou, ele pôde dizer: Senhor, eu sempre fui fiel, lembra? E Deus não podia ignorar esse argumento. Sabe por quê, irmãos? Porque era verdadeiro. Era um argumento verdadeiro. Terceiro ponto.
que eu queria comentar com vocês, está no verso 3 mesmo, e diz assim: tenho feito o que tu aprovas. Diz assim: andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Fiz o que tu aprovas. Em outras palavras, fiz o máximo para obedecer ao Senhor. Já pensou, irmãos? O segundo motivo que Ezequias alega para convencer a Deus é esse: fiz o que o Senhor aprova, fiz o que é certo, fiz de tudo para obedecer o Senhor. Sabe o que significa? Que ele está dizendo: Senhor, eu andei na tua orientação, eu andei na tua direção. Irmãos, muitas vezes nós corremos o risco de viver segundo o que é bom aos nossos olhos. Mas o compromisso que Deus nos leva a fazer o que é bom diante dos olhos de Deus. Percebe, irmãos, que sempre que os reis caíam, o outro texto começava dizendo: mas não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. Sempre que aconteça uma queda, mas não fez o que era reto diante dos olhos do Senhor. A Bíblia diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra. Não há um só lugar que a gente se esconda da presença dEle. Se você faz o que Deus aprova, você vai ser ajudado, vai vencer desafios. Fiz aquilo que queria que eu fizesse, Deus. E Deus disse, deve ter dito no coração, né? O Senhor: é verdade. Você me convenceu. Vou deixá-lo viver mais 15 anos. E aqui está a prova do que eu vou fazer, o que eu prometi. Farei voltar 10 graus à sombra do sol no relógio de Acás. Escutei alguém dizer que esses 10 graus na sombra do relógio é aquele relógio do sol, né? Ou escutei dizer que aquilo significa, parece que 20 minutos, alguma coisa assim. Eu mesmo não sei, eu li alguma coisa a respeito, mais ou menos 20 minutos no relógio de Acás. Você sabe o que significa isso? Que para mostrar para Ezequias que ele tinha ouvido a sua oração, Deus mexeu com o cosmo. Deus mexeu com o planeta. Deus mexeu com a Via Láctea. Deus mexeu com a ordem natural das coisas. Tudo por causa de uma oração sincera. Uma oração sem máscaras. Uma oração de quem vivia segundo aquilo que Deus tinha dado. Aleluia. Quarto lugar, irmãos. Já vou encerrar. Verso 3 diz assim: e chorou muitíssimo. Embora fosse rei, não conseguiu conter as suas lágrimas. E nem deixou de humilhar-se. E quando Deus fala com ele, Deus diz assim: ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que ele se comoveu com a oração sincera e deixou o seu coração se mover pelas lágrimas de Ezequias. Sabe, irmãos, você conhece alguém que diz que é crente e tudo, mas é frio? Pessoa que é dura? Pessoa que não chora? Tem gente que chora com facilidade, né? Aí tem gente que mas não chora para nada. Não é verdade? Tem gente que é manteiga derretida. Eu sou manteigão derretido. Se eu começo a falar muito aqui, eu começo a chorar. Né? Agora, tem gente que se arrancar uma lágrima, mas nem matando a mãe na noite de Natal. Não sai lágrima. Sabe qual é o problema? Que às vezes a gente se bloqueia e não se envolve também emocionalmente com Deus. Como se ter emoção fosse um grande erro, fosse um grande pecado. E não é.
Eu escutei muita gente chegar e falar assim, não, irmão, muitas vezes se chora no louvor porque é tudo emoção. Oh, é emoção mesmo. Meu Deus, eu não consigo ver, ouvir, ler a Bíblia, o amor de Deus e não ser tocado emocionalmente. Não tem como me desligar de mim. Não tem como. E muitas pessoas, elas não se envolvem também emocionalmente com Deus. E é preciso haver um envolvimento emocional com Deus. Porque se não há emoção, como haverá amor? Se não há amor, como haverá emoção? Porque de qualquer forma, nos levará a emoção. Chorar, prantear, gritar, emocionalmente, ficar feliz, no coração, na presença de Deus, faz parte. Faz parte. Eu tenho uma pessoa lá na igreja, Luiz, que você pode estar no louvor que ela fica assim. Não se mexe. É um cara que ele é mestre de Muay Thai. Ele é assim. Fica assim, o louvor correndo, o pessoal chorando e ele assim. Eu cheguei, aí quando eu termino o culto, ele vem para mim, pastor, o culto acabou comigo. Sério, irmão. O culto acabou comigo. Eu falei, quase que eu pergunto, onde que eu não vi? O louvor foi lindo, a palavra arrebentou, moeu eu, pastor. É. E o zóio do bicho que nem zóio de coruja. Já viu zóio de coruja? Não fecha para nada. Irmãos, vou estar encerrando dizendo que há um coração quebrantado e um espírito contrito não desprezará Deus. A gente precisa quebrar, né? Quebrar o coração, como aquela mulher quebrou o vaso de alabastro na presença do Senhor. Né? Tem que ser natural na presença de Deus. Às vezes a gente se aproxima de Deus achando que tem direitos, vontades, frustrado, porque não deu certo o negócio, frustrado com o filho, frustrado com a mulher, frustrado com o marido, frustrado com o patrão. O que não falta é motivo para ficar frustrado. Mas quando a gente chega na presença de Deus, é hora da gente entregar para o Senhor o que nós temos, ainda que seja um coração frustrado. Mas confia nele. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Sabe, irmãos, a gente precisa parar de pensar que a gente é o centro do universo. No casamento, na família, na igreja. Entra na igreja, se ninguém cumprimentar você, a pessoa sai batendo o pé. Ninguém me ama, ninguém me quer. Geralmente todo mundo que sai da igreja porque diz que a igreja não tem amor, é a pessoa que menos ama. Porque se tivesse uma gota de amor, ela ficava. Porque se dentro da igreja uma pessoa tiver amor, então tem amor na igreja. E geralmente as pessoas chegam diante de Deus diante de uma cobrança, querendo direitos. Sabe, irmão, Deus não está para seguir as nossas regras. Eu quero concluir, irmãos. Perguntar para você qual tem sido o maior desafio da sua vida. Todos nós temos um a vencer. Qual é o maior desafio da sua vida? O que está sendo hoje o seu maior problema? Há uma maneira de mudar essa situação. Há uma maneira de mudar. Como Ezequias. Creia que Deus pode mudar as coisas, irmão. Irmãos, a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Faz um enorme de um volume. Esses dias eu estava revendo, né? Aquele brasileiro que surfou a maior onda do mundo, né? Acho que tinha 30 metros a onda, uma coisa assim. Enorme, um negócio parecia uma muralha. E ela cresce. Vai engolir o mundo, daqui a pouco ela... E a Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar. Ela cresce, parece que tem uma grande aparência, mas depois
Segundo ponto de Ezequias, irmão, seja sincero. Seja sincero. Quando você é sincero diante de Deus, é um grande argumento. É um grande argumento para orar. A sinceridade. Senhor, eu não estou bem. Senhor, eu estou quebrado. Senhor, minha fé está desse tamanho. Eu não sei nem se tem, porque se tivesse desse tamanho, eu movia monte. Mas não, nem isso está. A nossa oração tem que ser sincera. A sinceridade é um grande argumento para tocar o coração de Deus. Terceiro ponto, seja obediente. Seja obediente a Deus. Porque ser obediente a Deus é um grande argumento para a oração. Senhor, tu viste como eu tenho sido obediente, tenho tentado obedecer a tua palavra. Eu tenho tentado cumprir aquilo que o Senhor tem dito. Em último lugar, busque a Deus com intensidade, com um coração sincero. Envolva-se emocionalmente com Deus. Emocionalmente com Deus. Sabe, irmãos, tenha paixão por Deus. Tenha paixão pela igreja. Tenha paixão pela obra. Porque naquilo que eu não me envolvo emocionalmente, eu não permaneço. Você entende o que eu estou dizendo? Não. Naquilo que eu emocionalmente não me envolvo, eu não fico. Naquilo que eu não me envolvo na minha alma, não faz sentido para mim. Continue orando a Deus. Rasgue teu coração na presença de Deus. Seja sincero diante dele. Sabe, os pastores aqui, só Deus sabe o que se passa conosco no nosso lugar de oração. As nossas mancadas, as nossas incertezas. Quantas vezes eu estou falando de mim? Eu não subi no altar da igreja para ministrar a palavra, quando eu deveria estar sentado para ouvir. Quando tudo que eu queria estar sentado para ouvir. E é interessante que Deus prega essas pequenas armadilhas. E geralmente quando nós estamos assim, é que Deus mais usa a mensagem. Porque é um envolvimento, um comprometimento. Uma irmã disse para mim, Vlamir, pastor, a diaconisa disse para mim, eu não pude vir no domingo para a igreja, fiquei muito mal, senti falta. Eu falei para ela, irmã, eu tenho 25 anos de pastoreio, eu não me lembro um só dia, uma só semana, que eu tenha passado a semana inteira sem estar na igreja. Pouquíssimas, contadas nos dedos de uma mão, os cultos de domingo que eu perdi, porque estava em viagem. Quando programo, a gente se programa para a pastora falou aqui agora, né? Ó, a gente vai, mas domingo estamos aqui, porque há um envolvimento emocional com a igreja. E quando a gente não vem para a igreja, no outro dia parece que tem um vazio. Às vezes os compromissos nos tiram, né, bispo? Mas parece que tem um vazio, parece que estamos, né, meio vacilantes. Não vacilando porque estamos errando, mas vacilante porque estamos mancando.
Até que o próximo culto vem, é como se a gente se reaprumasse. Ora a Deus. Eu não sei qual é o teu dilema, mas sei que Deus tem a resposta. Eu não sei qual é a tua dificuldade, mas o mesmo Deus que teve misericórdia de Ezequias quando ele clamou ao Senhor, Ele também tem misericórdia de você. Ele pode mudar até mesmo aquilo que parece imutável. A última palavra é de Deus, sempre será de Deus, sempre será de Deus. Aleluia. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Eu queria, já que está na campanha de oração, queria chamar o bispo para vir orar pela igreja, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Feche seus olhos, meu irmão. Assim como Deus fez, mudando a história de Ezequias. Porque Ezequias tinha algo diante dele. Tinha construído valores diante de Deus. Muitas pessoas que têm, a primeira coisa que tem é um coração enganoso. Ele diz, meu coração é justo. E o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Queridos, nós podemos construir coisas, valores diante de Deus. E Ele construiu um coração sincero, uma vida na verdade, andar nos caminhos, um coração quebrantado. Como disse a palavra do Senhor aqui, Deus não despreza. Deus não despreza. Há coisas que Deus não resiste, e isso é um deles. É um coração sincero. É um coração quebrantado e arrependido. É um coração diante dele. Então agora, em nome de Jesus, eu gostaria que você, aí no seu lugar, pudesse derramar o teu coração diante de Deus. Nós estamos nesses 40 dias de jejum, crendo que o Senhor fará coisas maiores. Crendo que o Senhor está sobre as nossas vidas. Que o Senhor vai alcançar a Coreia do Norte, mas vai alcançar também Santos, toda a Baixada Santista, o Brasil e o mundo. Então nesse momento, meu irmão, em nome de Jesus, derrama o teu coração. Não se preocupe com quem está do seu lado. Não se preocupe com os teus problemas agora. Se preocupe em buscar a Deus. Não se preocupe com o diagnóstico. Não se preocupe com a palavra que foi dada. Não se preocupe com nada disso. Que a tua preocupação seja construir diante de Deus um legado. Construir diante de Deus valores. Em nome de Jesus. O Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabes. Senhor, nós queremos ver as coisas grandes e firmes. Nós queremos saber dessas coisas grandes e firmes. Nós queremos a tua revelação sobre nós. Para o louvor da tua glória. Nós derramamos nosso coração diante de ti, porque reconhecemos que nada somos e que contigo está a vida. Em nome de Jesus, Senhor, enche-nos. Fortalece-nos, Deus. Em nome de Jesus. Meu irmão, ore com essa pessoa que está do seu lado aí. Ore por ela, ore com ela. Queria chamar o pessoal do louvor aqui, para nós cantarmos mais uma música. Mas enquanto isso, pegue aí de 2 em 2, de 3 em 3. Ore pelo teu irmão, porque é orando por ele que você é abençoado. É dando que se recebe. É abençoando que se abençoa. Oh, Jesus. Louvado seja o teu nome, Deus. A ti a honra, a ti a glória, a ti o louvor. Adorado, exaltado seja o teu nome. Clama a mim, diz a palavra de Deus. Meu irmão, não tenha vergonha agora, clame mesmo, ore pelo teu irmão aí do lado. Ore a Deus por ele, em nome de Jesus. Senhor, essa noite nós queremos mais de ti, queremos mais da tua presença. Nós queremos, Espírito Santo, dizer que tu és especial, que tu pode agir como tu queres. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, toca o nosso coração, toca a nossa alma, toca a nossa vida,
Toca, Senhor, em nós, Pai. Espírito Santo, Tu tem liberdade para agir neste lugar, sobre as nossas vidas. Faz, Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus.